Estamos mais uma vez, graças ao Pai Eterno aqui, com esse maravilhoso conteúdo que é o encerramento do Pêssah, ou seja, da Páscoa, o oitavo dia. Então, hoje estamos no oitavo dia da festa do Pêssah. Então, o que muitos devem se perguntar, então, por que o oitavo? Se a própria Bíblia, você vai observar que ela prescreve o quê? Os 7 dias em Shemot, em Êxodo. Então, vamos contar 7 dias, que são pães asmos, grande celebração no primeiro dia e grande celebração no sétimo dia. E isso vai corresponder aí à festa do Pêssah, conforme a Bíblia. Mas você vai observar o que? Na diáspora, quando os judeus eles foram em diáspora há 2000 anos atrás, entenda que os rabinos eles acrescentaram um dia a cada festa de Israel. Então, por que os rabinos fizeram isso? Existe sempre uma causa por trás, certo? Antes de questionarmos, porque o individualista está fazendo doutor da lei, por criar... Não. Vamos entender o porquê que os rabinos eles acrescentaram um dia a cada festa de Israel, certo? Então você vai entender que isso foi para que o judeu fora de Israel ele não perdesse a celebração de início e término de cada festa. E na diáspora, o Pêssah tem duração de 8 dias. Então, no oitavo dia é celebrado o término e o dia da redenção, da grande redenção. Então, o que tradicionalmente se faz na festa da Páscoa, do Pêssah, seja o sétimo dia em Israel ou o oitavo dia de Pêssah entre as nações. Então, vamos aprender, amados, como termina a celebração, certo? Que muitos podem haver aí esse questionamento aí. Você vai observando todos aqueles assuntos que por mim foi dado no primeiro dia da Páscoa, certo? Com relação à abertura, né? E vamos aprender como termina a celebração. Então, há uma refeição. Então, lemos o texto da redenção, grande redenção, no último dia de Pêssah. Então, os israelitas saíram do Egito, de Mitzrayim, no primeiro dia com um jantar e a saída nas primeiras horas do dia 15 de Nissan. E a grande abertura do Mar Vermelho, ela ocorreu no sétimo dia da Páscoa, certo? O sétimo dia do Pêssah é o dia, então, da redenção. Então, como é que então é celebrado nos meios judaicos, digamos, a festa da Páscoa? Então, na maioria deles, você vai ver uma refeição com a leitura da travessia do Mar Vermelho, certo? Então, observe que a leitura já é da travessia do Mar Vermelho. Então, vamos aqui para Êxodo, capítulo 14. Que você venha abrir aí em Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 15. Então temos: Vayomer Adonai Moshe ma titseaki elai daber bnei Israel veisau. Versículo 16. Ve'atachari et matecha unite et yadecha al chaya uvekaihu ויבואו בני ישראל בתוך חיים ביבשה. Então, veja que esses dois primeiros versículos citados, principalmente a partir do verso 15, ele é um momento ali onde Deus ele manda os filhos de Israel marcharem diante de tudo aquilo que estava acontecendo, como você já deve conhecer essa parte.
Então, Deus ele pergunta por que que Moisés ele clama a ele. Porque você vai observar no ponto de vista histórico que Moisés estava ali diante de uma perseguição e agora eles estariam diante de um mar tremendamente gigantesco, certo? Então, observe que atrás deles vinham os exércitos do Egito e eram muitos e eram armados, né, em prontidão de guerreiros para ir contra Israel. Então, você tem que observar do ponto de vista histórico como que Moisés se sentiu ali a encontrar um mar gigantesco, ou seja, ele não via saída, humanamente falando, não havia saída naquele local, naquele espaço. Mas certo que Deus, ele, de forma alguma, indicou o homem a um caminho que não fosse do propósito dele. E daí você vai ver que Deus ele vai fazer algo terrivelmente poderoso ali naquele momento histórico dos israelitas estarem seguindo a direção de Deus. E é dito que, né, como visto no versículo 16, ele estendesse a sua vara, ou seja, sobre o mar, e o fendeu para que os filhos de Israel pudessem ali passar em seco. E você vai identificar todos os versículos adiante o que é que ocorreu com Israel naquela passagem. Então, foi um momento histórico ali, onde muitos vieram a se perder. Por quê? Porque eles não largaram de seguir Israel. Embora Deus, de fato, tivesse mostrado, revelado a sua grandeza, do seu poder ali no Egito, em todo aquele evento que aconteceu. Mas os homens ainda assim passaram a perseguir, conforme a ordem de Faraó. Então, veja que foi um grande livramento para Israel, até porque ali era um momento que passa a acontecer vários fatos para Israel, como eles passam a adquirir uma identidade diante de Deus. De todos os casos que você vê na Bíblia, você vê que a partir dali marca de fato uma nova passagem histórica para aquele povo e também para a humanidade, porque era através da descendência de Israel, certo? De Judá, que da tribo de Judá, que haveria de vir o Salvador, o Messias. Então, veja que logo após passar o mar, houve o entoo do cântico de Moisés. Então, veja que interessante, após um evento como este do Mar Vermelho, em paralelo, você encontra no livro de Revelação, certo? A questão do cântico também de Moisés é mencionado em Apocalipse. Temos o cântico de Moisés, temos o cântico do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, do Messias Yeshua. Então, veja o quão profético é, o porquê que em Apocalipse é dito também acerca do cântico de Moisés. E observe que o cântico de Moisés, ali naquele escape dos egípcios, representaria o quê? Um tempo que se foi de libertação para aquele povo hebreu, para o povo israelita. E os demais também, certo? Que fugiram com os israelitas. Porque sabemos que haviam povos também com os israelitas, certo? Então, veja que profético a questão da redenção. Por isso que foi citado no outro estudo acerca desse tema profético de redenção. Do último dia da Páscoa também representa principalmente a redenção, porque você vai ver o povo de Israel passando por aquele mar tremendo, tudo aquilo que Deus fez de uma única forma. Então veja o aspecto profético que foi entoado um cântico e em Apocalipse também vai ser entoado. Então observe no capítulo 15, versículo 1, quando Moisés ele cita ali das suas palavras, Ashira la Adonai Kigao Gaa Sus Proho Grama Bayan. Então,
cantou Moisés e os filhos de Israel este canto qual ao Senhor, e falaram, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então temos aí Kigaor Gaasus Verohor Ramabayan, certo? Em um aspecto de cântico citado ali por Moisés, e por aí você vai ver adiante as canções de Moisés, certo? Foi dito, então esse cântico ele é proferido novamente por João, você vai identificar no livro de Revelação, em Apocalipse também. Então vai ser entoado, não adianta vir com que não existe, como já dito, não existe o Evangelho de Deus desapatriado, digamos, da cultura do seu povo, da Bíblia, do ensinamento dele. Então, vai haver o cântico de Moisés e vai haver o cântico do Cordeiro. Isso você vai identificar sem dúvidas, de forma clara, no livro de Revelação e Apocalipse. Bom, temos também, você vai identificar uma informação importante, o Salmo 114. E você vai buscar entender agora por que, você vai passar a entender através desse assunto o que o Salmo 114 tem a ver. Ouça que na tradição judaica, lê-se o Salmo 114. Então, ouça uma informação que complementa o sentido da redenção, certo? Aqui vamos envolver todas as classes, tanto os judeus, de fato ortodoxos, para você ter um clareamento da situação atual. Que há cerca de 250 anos, um homem chamado Baal Shetov, na Ucrânia, grande fundador do movimento racídico, talvez você já tenha ouvido esse nome, racídico, surgiu na Ucrânia esse movimento. Então ele pega esse símbolo que representa o 8º dia, certo? Ou seja, que o 8º, como você vai até entender que em outros estudos já citei que o 8º dia, o número 8 representa o dia de redenção, que já se celebrava. O 8º dia, redenção, que já se celebrava. Ele institui uma ceia, uma refeição simbólica. Ele diz que essa refeição é para que o judeu internalize o conceito do Mashiach, ou seja, do ungido de Israel, que vem para redimir o mundo, Israel e o mundo. Então veja que interessante, você vai ver ali um homem, certo? Que, lógico que ele observou aquilo que já existia, certo? E isso seria em homenagem ao Messias prometido a Israel, certo? Então veja que assunto profundo e claro, certo? Para que as pessoas venham, para que você venha ter uma sensibilidade maior, para você ver como é que o judeu ultimamente tem agido nos últimos anos, né? Então, você vai ver que aconteceu isso na Ucrânia. Então veja que incrível, certo? Não temos mais tempo de estar apontando, porque o judeu... não, essa história deve ser sempre estudada com calma. Você vai identificar que a plenitude das nações deve chegar, certo? Então, observe o ponto de vista de certos judeus ortodoxos, como que eles têm agido ultimamente. Então, eles têm uma refeição que internaliza o conceito do Messias, certo? E isso ele montou através, lógico, de estudos, observando os que já existiam, certo? Então, veja do ponto de vista desse ângulo, certo? Para você saber que os judeus esperam sim pelo Messias,
certo? Claro que eles esperam pela vinda, nós esperamos pela sua segunda volta, de fato, mas observe, né, nesse ponto de vista, aprenda a ter essa sensibilidade do que está acontecendo em todo mundo, principalmente no meio ortodoxo judaico. Que eles têm esse conceito do Messias, que nesse dia, para eles, é para internalizar acerca da vinda do Messias que há de redimir Israel e o mundo. Então, veja que interessante quando nós passamos a ouvir, certo? A sensibilizarmos mais pela palavra, pelo que ser humano. Então, temos acerca dos 4 cálices. Então, observe que vemos a mesma quantia de cálices quando no primeiro dia do Pêssego, certo? Como eu já dei em outro estudo, você vai ver lá que o que até então nós celebramos como direcionado pelos apóstolos, certo? Do Messias, de Paulo, de Shaul ali em Israel. Então, voltando ao assunto, observe que vemos a mesma quantidade, ok? De 4 cálices no meio dia do Pêssego. Então, ele faz alusão aos cálices do jantar do Pêssego. Então, temos Êxodo capítulo 6, versículo 6. Êxodo 6, versículo 6. Então, você coloca em Êxodo capítulo 6, certo? Versículo 6. Vamos fazer uma breve leitura. Então, observe que é dito as seguintes palavras em Êxodo 6. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor e vos tirei debaixo das cargas do Egito. Certo? Vos livrarei da sua servidão e os resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. Então, o primeiro cálice ele representa a santificação. O segundo cálice representa a libertação. O terceiro cálice, ou o copo da redenção, ele foi o copo que Yeshua, o Messias, tomou quando celebrou o seu último Pêssego. Então, este é o cálice da aliança renovada, conforme escrito no Novo Testamento, na Nova Aliança. Mas, observe, a aliança renovada, ele renovou a aliança no meu sangue após ter ceiado. Então, tomou o cálice após a ceia. O cálice que se toma na cerimônia da Páscoa, para você ter uma ideia, depois que comemos, é o terceiro cálice, ou seja, é o cálice da redenção. Então, esse é o cálice da aliança renovada. E teremos o cálice número 4. Conforme em Êxodo, como foi dito, tomai-vos por meu povo, ou seja, o copo da adoção. Então, Israel, eles ganham uma identidade agora nacional, como foi dito a você anteriormente. Israel agora passa a ter uma identidade quando está saindo do Egito. Começa ali, de fato, todas aquelas questões da representatividade de Israel, do exemplo que Israel haveria de dar. Então, a descendência de Abraão foi feito povo escolhido de Deus. Então, eles teriam agora a obrigação de anunciar os princípios de Deus na terra, ou seja, aqueles que teriam ali agora sobre eles a responsabilidade de mostrar ao povo como que funcionam as coisas do Eterno, seriam representantes. Então, Baal Shem Tov, ele se inspirou no conceito já do 8º dia. Então, os discípulos do Messias séculos antes já tinham a refeição, como dito que a Seudat Hadon, em homenagem ao Filho de Deus, ao Messias Yeshua. A ceia do Senhor, feita semanalmente, certo? Então, bom, você já deve ter informações acerca da ceia do Senhor, de internalizar aquele momento, o que está ali ingerindo e o seu significado. Você lembra do sacrifício do Filho de Deus, Yeshua. Você tem esperança na sua volta. Então, essa do Baal Shem Tov ler-se, por exemplo, textos messiânicos,
no último dia. Então, mas nós seguimos, claro, aquilo que Paulo, o Shaul e os apóstolos do Messias, eles mostram a nós, claro, na Bíblia, na nova aliança, a aliança renovada. Eles dão um exemplo lá no Oriente, em Israel, de como as demais nações devem observar ali, certo? Que devemos sempre filtrar as informações, ter cuidado nisso. O que foi explicado aqui foi acerca, principalmente, de como esse homem chamado Bachetov, ele se inspirou no conceito do oitavo dia. Ou seja, eles agora, quando eles fazem essa menção no meio ortodoxo, para você ter uma ideia, você vê que eles buscam a redenção do Messias, eles esperam a redenção do Messias de Israel. Então, veja que interessante aí você vê agora os ortodoxos se posicionando de tal maneira, certo? Isso desmistifica muitas coisas, certo? Isso serve para ajudarmos a ser nós menos ignorantes, certo? Quando você ouve o ortodoxo, você tem que ter calma, você deve entender todos os lados da história, como está o coração deles também, certo? Então, celebramos o que Paulo e os apóstolos deram exemplo. Então, mas saiba, amigo, amados, você que o mundo judaico celebra uma refeição profetizando então a vinda do Messias. Então, profecias messiânicas são lidas antes de tomar cada um desses cálices. Você vai ver Isaías sendo mencionado, certo? Antes de tomar o cálice, por exemplo. Então, temos, por exemplo, Israel clamando pelo Messias para a redenção de Israel. Então, veja que os rabinos têm orado para que a redenção de Israel tenha início, principalmente nesse período depois que todos esses movimentos, esses acontecimentos vieram a se tornar revelados ao mundo, acontecer, atingir o mundo desde 2020. Muitas coisas vêm acontecendo, principalmente dentro do meio ortodoxo, judaico. Então veja que interessante, observe que como o mundo judaico ele tem se posicionado, certo? Nesses últimos anos principalmente aí. Então não temos tempo para estar, mas apontando o dedo para o próximo, os acusando, irmãos, mas tenha essa sensibilidade, aprenda a ver com um olhar diferente, e não com um olhar como quem aponta, contando supostas historinhas que os judeus esperam falso Messias, mas aprendam a ter misericórdia, assim como Deus tem tido misericórdia de você a cada dia que você se levanta. Então, se queremos misericórdia da parte de Deus, devemos nós darmos misericórdia para o próximo. Isso inclui qualquer tipo de etnia, sem acepção de pessoas. Então, tenha cuidado com a acepção de pessoas. Deus não faz acepção de vocês. E se ele não faz, você não deve cair nessa história, certo? Apontar o dedo para o próximo não faz de você um melhor, uma pessoa melhor. Pelo contrário, é a partir das nossas ações, amados. E as nossas palavras vão dizer muito ao nosso respeito, certo? Não pode, como o Messias jorrar uma água doce e uma fonte de água amarga de uma mesma pessoa, meu amigo. Então, tenha cuidado, aprenda a se sensibilizar, a ser mais humano, aprenda os sinais dos tempos. Você vai ver o mundo como é que está, o mundo ortodoxo, principalmente clamando aí pelo Messias, certo? Aprenda mais a ter misericórdia. Então, vamos orar para que Deus venha muito mais se revelar a Ele, através do Messias, certo? Que eles venham ver em nós o mesmo Messias, o Messias criado em Israel, que cresceu em Israel, na cultura do seu povo, certo? Que você venha grandemente ser abençoado com essas informações, certo? Não é um estudo de prolongarmos, certo? Mas são informações muito interessantes aí do que é que tem acontecido e que envolve a festa do Pêssar, certo? Que Deus venha abençoar e venha lhe direcionar, que você venha saber o significado aí do Pêssar, você venha aprender a se santificar para Deus, entender acerca dos 4 cálices, certo?
Venha trabalhar em cada informação com calma. Ser uma pessoa que de fato mostra a Deus que você se importa com a obra dele, com os propósitos dele, certo? Tratarmos a obra dele com dignidade, com caráter, faz de nós também pessoas melhores, com certeza. Ajuda a nos moldar, principalmente por dentro. Então, que Deus venha abençoar esse fim de semana, esse momento que você está tendo, certo? Saiba você que estamos aqui para isso, para estarmos sempre dando informações que venham mostrar a você, venham clarear mais a sua visão acerca do mundo judaico, ortodoxo principalmente, de uma forma mais ampla, certo? Para que você venha ter mais misericórdia, venhamos aprender sempre a ter mais misericórdia de todos, independente de qual seja a etnia, certo? Que Deus venha lhe abençoar grandemente a você e a sua casa, trazendo saúde e paz e equilíbrio para tomar decisões. Em nome do seu Filho amado, Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, certo? Que você venha meditar com clareza em cada palavra aqui dita, certo? Você venha ser abençoado, porque nosso intuito aqui é abençoar a sua vida através desses estudos.